Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No dia de hoje vamos aprender a reverter o sentido de rotação de motor de corrente trifásico assíncrono com desligamento da posição final ou na posição final. O que é que com isto queremos dizer? Vamos supor que queiramos aplicar um motor num portão. Então, esse portão, quando atingir a posição final, deve desligar. E a partir dessa posição, quando for ligado, deve fazer uma reversão até o ponto inicial e desligar o portão. Então, sem mais delongas, vamos nos subscrever ao canal para ajudar a crescer o mesmo canal. E vamos à videoaula. Então, a aula de hoje vai ser um pouco puxada, mas se prestarmos bem atenção, vamos perceber que não é assim tão difícil. Então, como o esquema de força de inversão de sentido de marcha é o mesmo, não muda, já temos aqui do lado o esquema. Agora o que nos falta é o circuito de controle, ou esquema de controle nesse caso. Então, vamos saber que vamos precisar do material, a lista do material que nós vamos precisar para fazer o nosso exercício. Precisaremos de uma botoeira para desligar todo o esquema, mais duas botoeiras para ligar para sentido horário e também ligar para sentido anti-horário. E dois fins de curso, dois interruptores de fim de curso, que será a nossa chave final que vai definir aqui é o fim. Então o portão entende que deve parar, ou o motor entende que deve parar, e aqui é o princípio, quando estiver a voltar, então vai servir como posição final e assim vai parar o motor. Então também é claro que vamos precisar também de dispositivos de proteção, que seria o relé térmico, os disjuntores ou fusíveis e dois contactores, aliás 4 contactores nesse caso, para podermos acionar o nosso esquema. Então vamos a isso, sem mais delongas. Dissemos que o material que nós vamos precisar para fazermos o nosso esquema, ou o nosso esquema, primeiramente vamos precisar de fusível. Então teremos aqui um fusível. Do fusível vamos precisar do relé térmico, não é? Então vamos precisar aqui nas botoeiras. Então teremos aqui esse normalmente fechado, não é? Um relé em contacto normalmente fechado teremos aqui, e também teremos aquilo que nós chamamos de botão de emergência, normalmente fechado, vamos deixá-lo aqui. Depois disso também dissemos que precisaríamos do que mais? De uma botoeira para desligar nosso sistema todo, ou nosso esquema todo. Então vamos ter aqui um botão para desligar, e vamos ter também dois, conforme combinamos, um para ligar para sentido horário e o outro para ligar para sentido anti-horário. Depois disso também falamos das bobinas, não é? Então vamos ter as nossas 4 bobinas. Então vamos ter uma bobina aqui, outra aqui, mais uma aqui e mais outra aqui. Então não nos esqueçamos, também vamos precisar de fazer aquilo que chamamos de intertravamento elétrico. Então vamos precisar de contactos auxiliares deste e contactos auxiliares deste aqui. Então vamos fazer aqui, vamos ir aqui, contacto auxiliar normalmente fechado, um para aqui, outro contacto para aqui. Então vou reduzir um bocadinho para poder conseguir caber isto aqui. E após isso, antes que a gente comece com as nossas ligações, temos que perceber que também temos que precisar de fins do curso. Então os nossos fins do curso aqui estão, fim do curso normalmente fechado.
vamos ter normalmente fechado. Também vamos precisar do fins de curso normalmente aberto. Então vamos precisar disto para o nosso esquema sair devidamente. Então, também vamos precisar de contactos auxiliares destes últimos dois contactores, que nesse caso seriam aqui nos nossos contactos, normalmente, vamos precisar de normalmente aberto, não é? Um deles vamos precisá-lo aqui, mais o outro aqui neste sítio. Então, tendo isto, o que é que nos resta? Vamos precisar também de contactos auxiliares para as nossas bobinas, não nos esqueçamos disso, para as nossas bobinas, mas depois de terminarmos com a explicação vamos perceber melhor do que é que nós estamos a falar. Então vamos levantar isto aqui um bocadinho para cima, assim está bom. Então podemos puxar as nossas bobinas um bocadinho para baixo, só prestar bem atenção que isto aqui não é difícil. Então também vamos precisar desses contactos auxiliares dos nossos fins de curso. Vamos deixá-lo aqui. Ao renomearmos vamos perceber melhor do que é que nós estamos a falar. Então até agora parece um pouco difícil, mas quando já começarmos a fazer as ligações vamos perceber que não há nada difícil, é tudo normal, não é? Então não vamos esquecer da nossa fonte, vamos ter a nossa linha aqui, vamos tê-lo aqui, vamos ter também fechar com neutro deste sítio e vamos também precisar, ou vamos deixar esses contactos daqui mais ou menos. Este contacto também vamos deixá-lo neste sítio. Então creio que vamos começar com as ligações. Então, começando com as nossas ligações, vamos aqui nas conexões, vamos selecionar este, vamos ligar da fonte até o fusível, do fusível até o relé térmico, do relé térmico até o botão de emergência até o botão desliga para ligar sentido horário, e daqui vamos fazer o fechamento com esse contacto auxiliar desses contactores, dessas bobinhas. Vamos fechar aqui com este também contacto auxiliar e vamos fechando aqui. Então daqui podemos puxar até aqui. Esse é o contacto auxiliar desta bobina. Contacto auxiliar desta bobina. Então aqui também podemos puxar assim. Vamos fazer o mesmo aqui. Não devemos nos atrapalhar, né? Isto, vamos puxar isto um bocadinho para cima para estar a mesma medida. Assim está bom. Para estar a mesma medida, vamos puxar assim, vamos fechando. O mesmo faremos aqui, vamos puxar até aqui, podemos até passar, né? Daqui vamos fazer o mesmo que fizemos neste sítio para tudo estar a mesma altura, né? Vai estar um pouco bonitinho. E fechamos aqui neste contacto também, vamos fechar e vamos puxar este contacto até aqui, este também até aqui. Vamos fechar com esse contacto. Não vos preocupeis, porque com a explicação vão perceber melhor. Então vamos fechar com o neutro. Vamos fechar com o neutro. E
Não nos esqueçamos que aqui são pontos de conexão nestes sítios. Então, praticamente aqui o que falta é só renomear o nosso esquema. Então, neste sítio teríamos a bobina Q1, né? Teríamos a bobina Q1. Aqui teremos a bobina Q2, que é esta aqui. Teremos a bobina Q2, que é aquilo ali. Então, recordando que temos estes contactos auxiliares. Então, contacto auxiliar deste aqui deve vir aqui, que seria Q2, né? Nos Q2, nos seus contactos 61, 62. Olhando bem aí no contactor, vamos encontrar esses contactos 61 e 62. O mesmo aqui serve para Q1 nos seus contactos 61 e 62. Vai ser Q1. Então já temos aquele intertravamento que aprendemos numa aula anterior, que está disponível aqui na sequência de vídeos. E depois temos esses fins de curso, contactos normalmente fechados desses nossos dois fins de curso. Então, vamos começar por dar nomes a partir daqui, de cima, né? Então aqui vamos ter, podemos dizer F2, né? F2. F2. Depois de F2, vamos ter o relé térmico, deve ser mesma nomenclatura. Então aqui vai ser RT, né? Vai ser RT. Depois vamos ter este de emergência, que para nós vai ser o S1, né? Vai ser S1. Depois de S1 vamos ter o S2, né? Vamos ter ou digamos, podemos mesmo dizer que é S4, não importa a sequência, desde o momento que a gente não falha aqui no esquema, né? Então vamos ter aqui S2, né? Vamos ter S2 aqui nos seus contactos 13 e 14, está correto? E aqui vamos ter S3. S3 podem dar nomes que bem entenderem, não tem nenhum problema. Então, tendo S3, já temos S4, vamos para S5, vamos para S5 e aqui temos o S6. S6. Então, temos esses contactos normalmente abertos do nosso fim do curso, que são dois, que é este mais este. Então temos esses contactos aqui embaixo, que são auxiliares desses. Então, este aqui, o seu contacto deve estar aqui, não é? S6. Aqui deve ser S5. S5. Havíamos esquecido aqui. Podemos fechar esse contacto assim. E falta esses dois auxiliares, essas bobinas auxiliares. Então essas bobinas auxiliares, este vai ser, deveria ser Q3, mas vamos por K3 para não confundir. E K4. K4. Então, temos esses contactos auxiliares. Dissemos que este aqui com este devem ser contactos auxiliares destes dois. Então, o Q3 vai estar aqui. Q3 vai estar aqui. Q3 vai estar aqui nos seus contactos 13 e 14. Aqui vai ser, aliás, K4. Vai ser K4.
esses contactos 13 e 14. Então, penso que já terminamos com a nomenclatura aqui. E já, se quisermos, podemos já simular para melhor percebermos. Porque com a simulação, assim vamos melhor perceber qual é o funcionamento. Então, podemos já simular. Acho que não falta nada. F2, RTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, K4. Falta esses contactos auxiliares da bobina. Então, aqui é Q1, logicamente. Q1. Aqui é Q2. Q2. Então, nada falta, não é? Então, podemos simular para percebermos. Vamos à simulação. Então, vamos perceber que quando o portão está no fim, quando o portão está no fim, quer dizer que um dos contactos, quando o portão está no fim, quer dizer que um dos contactos deve estar fechado nesses pontos aqui. Nesses dois aqui. Quando o portão estiver à esquerda, este deve estar fechado. Quando estiver do outro lado, este também deve estar fechado. Então, normalmente fica assim. E vamos reparar que quando fechamos, ou quando o portão chega e encosta no fim do curso, esta bobina fica energizada. E quando fica energizada, e quando fechamos aqui, logicamente, o contacto normalmente fechado vai passar, vai abrir. Não é? Então, quando abre, fechamos aqui, vai atracar este contactor, assim. E quando acontece isso, este contactor, quando atraca, fecha seus contactos auxiliares, normalmente abertos, passam para fechados. Então, vamos perceber que agora é possível nós termos a comunicação. Neste sentido, a corrente é possível fluir assim, ou assim, quando formos acionar este aqui. Então, quando estiver aberto, não tem como fazermos nada, porque o fim do curso não está a dizer nada. O portão não está em nenhum ponto entre o primeiro e o segundo. Então, só entende que deve parar quando encostar num desses fins do curso. Então, vamos supor que o portão chegou e encostou neste ponto final. Então, trocou este contactor auxiliar, este contacto auxiliar este contacto auxiliar do fim do curso, abriu para não permitir que mesmo clicando este ponto, o portão possa rodar no sentido, continuar ainda a rodar no mesmo sentido. Não. Então, vamos perceber que ao clicarmos aqui é quando o portão vai se mover. E quando o portão começa a se mover, automaticamente ele abre esse contacto. E esse desatraca, porque quando sai, o fim do curso tem uma mola que ele só entra quando é clicado, quando há um objeto sobre, ou o nosso dedo, não é? Mas quando tiramos o nosso dedo, este contacto abre. Então vamos, quando o portão, vamos supor que queremos abrir, né? Então, vamos clicando, vamos perceber que está a rodar. E automaticamente abriu este contacto. Mas o portão não parou, porque ainda não atingiu outro ponto. Mas já saiu daqui, é por isso que abriu. Então, ele, para desligar, precisa chegar no outro ponto. E é o fim do curso que vai dizer que, olha, o portão já chegou do outro lado. Então, o que é que vai acontecer quando chega? Fecha esse contacto. E olha que desligou, o portão parou. Porque já atingiu este fim do curso. Então, quando fecha este fim do curso também, vamos perceber que já não é possível o portão continuar, por mais que a gente clique para o portão continuar a rodar na mesma direção, já não é possível. Só é possível inverter o sentido, que é voltar para onde o portão estava. Então, que é a partir deste botão. Então, clicando aqui,
automaticamente abre aqui, o portão continua a rodar no sentido anti-horário, até que encontra este fim do curso. E o portão para. E quando para, só é possível o portão rodar no sentido horário, através deste ponto, e automaticamente abre aqui. Então, isso nos ajuda por causa desses intertravamentos que temos aqui e nestes dois pontos. Então, é basicamente isso que faz com que, o que pode fazer com que o nosso portão possa abrir através de contactores e fim de curso, né? Então, a simulação é esta. Estamos a perceber que agora o portão está a rodar. Caso aconteça algum acidente, podemos até parar o portão na posição em que estiver. Então, também não quer dizer que com o botão de emergência não pode parar. Vamos supor que alguma coisa está acontecendo, estamos perto da emergência, podemos acionar o botão de emergência. Vai parar de fornecer corrente, não é? Então, é a mesma coisa. Vamos também, no caso do motor sobreaquecer, né? O portão está a rodar sentido horário. O relé térmico percebe que o motor tem alguma coisa acontecendo com o motor, está a sobreaquecer. O relé térmico vai chutar, todo o esquema vai parar, porque vai ter aberto este contato. Então, já não há o fornecimento de corrente para bobinas. É por isso que o relé térmico, aliás, é por isso que o motor vai parar de funcionar. Então vamos voltar a acionar, vamos perceber que aqui, como já havíamos fechado, estará fechado, permitindo que o motor só gire na posição horária, que é assim, e assim sucessivamente. Então, espero que tenham percebido até aqui. Se não, podem recuar a aula repetidamente, vão perceber no final que não há nada difícil aqui, é tudo questão de jogo, né? Basta conhecer contactos auxiliares, normalmente abertos, normalmente fechados, conhecer o princípio de funcionamento de cada componente neste nosso esquema. Começando do fim do curso, os nossos relés também, botão de emergência, botoeiras, basta conhecer esse princípio de funcionamento. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, nos comentários podem apresentar, se inscrevam no canal, continuem a promover o canal, compartilhando com outras pessoas, e assim estarão a ajudar o canal a crescimento. Por favor, se inscrevam e muitíssimo obrigado. Até a próxima aula.